Eu vou contando o meu tratamento de forma cronológica, do começo até o final. Agora chegamos à parte a primeira químio que eu tomei do meu primeiro tratamento. Eu fiz 12 químios no primeiro tratamento e 14 sessões de radioterapia. Talvez as outras eu vou compilar em um vídeo só, fazer relatos de várias químios, mas na primeira químio foi muita coisa e eu resolvi separar um vídeo só para a primeira químio. Aconteceu muita coisa num dia só. Aviso de conteúdo. Esse vídeo é relato de uma adolescente fazendo a primeira quimioterapia da vida dela. Medo, procedimentos médicos, sintomas pós-químio, enjoo, menção breve, vômito, que eu sei que tem muita gente que tem sensibilidade, menção à agulha e injeção. Se você proceder e assistir esse vídeo, é por total responsabilidade sua. É um assunto pesado, mas foi pensado para que seja relatado de uma forma mais branda, porque eu não quero chocar. Eu não quero piedade, eu quero informar, mas sem diminuir o peso da situação, a gravidade da situação. Isso aconteceu há 7 anos e meio. Eu refleti como eu quero contar, quais partes eu quero contar e qual momento e de qual forma. Respeite se eu me emocionar ou não conseguir falar tudo. Não aceito comentários me dizendo palavras de conforto, vazia ou de piedade. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Esse vídeo tem total intuito de informação, não desabafo. Eu não sou a protagonista do momento do relato, e sim o que acontece num procedimento de quimioterapia com milhões de pessoas ao redor do mundo todos os anos. Respeite a forma que eu escolhi retratar a minha própria história e a minha própria dor. Foi marcado para que eu fosse às 8 horas para a clínica. Exame de sangue eu já tinha feito na semana anterior, eu já tinha feito tomografia, então não fiz nada naquela manhã. Mas nas futuras químios eu fazia exame de sangue, esperava o resultado para poder ser liberada e fazer a quimioterapia. Eu passei na consulta e me foi contado de que eu precisava fazer um exame na medula, porque linfomas e leucemias precisam ser analisados se a medula foi afetada ou não. No futuro eu descobri quem tem leucemia faz constantemente esse exame, mas de uma forma totalmente diferente, porque eu fui um caso especial. E eu tava com vários nódulos no meu pescoço que tava impedindo e atrapalhando o meu sistema de respiração. Então eu não podia fazer no centro cirúrgico com anestesia como todo mundo faz. Me foi contado lá que eu iria fazer o procedimento naquela hora antes da quimioterapia. Eu fiz o exame de medula sem anestesia na sala da médica e depois eu fui chamada para a sala de infusão. Abrindo parênteses, eu acho que depois eu vou fazer um vídeo só contando procedimentos, o que são e como eles são feitos. Falando bem rápido assim, o exame de medula é colocado uma seringa muito grande que ele tem que chegar no seu osso. E eu estava totalmente acordada e totalmente não anestesiada. Eu fiz aqui e não deu certo. Eu não lembro quantas tentativas, mas eu acho que foi mais de uma aqui no fim da coluna. E depois foi mudado e fizeram aqui. Eu senti tudo. Novamente eu tava sem nenhuma anestesia. Foi coletado o sangue da minha medula, direto da minha medula. Então eu fui liberada para fazer a quimioterapia. Fui chamada para a sala de infusão. Na época eu era da ala pediatra. Existia 2 salas. A sala de cadeira assim, poltrona, e uma sala que tinha 2 macas. Ela tinha pintado uma parede do Cebolinha e na outra parede tinha uma televisão que tava passando, na época passava Bom Dia e Companhia.
Eu fui botada na sala das 2 macas, porque eu tinha acabado de fazer o exame da medula e tal. Então eu fui encaminhada pra ficar deitada na maca. Eu chorei muito. Enquanto eu esperava pra ser chamada pra sala da maca, eu fiquei lá no corredor, entre a sala de consulta e a sala de infusão. Eu lembro que os enfermeiros passavam e tentavam me acalmar e me fazer parar de chorar. E eu fiquei abraçada na minha mãe. Aí eu fui pra sala da maca, os enfermeiros passavam porque as salas de infusão, tanto infantil quanto adulto, ficavam no mesmo, bem perto. Então, mesmo quando a sala estando vazia, só tendo eu, eles estavam passando e falando comigo pra me acalmar. Eles me diziam que ia ser mais tranquilo, que eu já tinha terminado o exame, já estaria tudo bem a partir daquilo. Eu soube ali que a equipe era excelente, ideal para a ala infantil. Eles fizeram o acesso, que é como chama, que é botar o acesso na veia, porque quimioterapias são tomadas na veia. Aí passou uns minutos, chegou o primeiro soro. Quimioterapias são remédios diluídos em bolsas de soro comum. Eu fiz o protocolo chamado ABVD no meu primeiro tratamento e começou. Isso foi umas 9, 9h30 e eu tomei até meio-dia, 1h da tarde. Lá para as 10, eles chegaram com injeção na bandejinha assim e me disseram que aquela injeção eu não ia tomar, era uma injeção que seria inserida no fiozinho do soro. E que aquela injeção era um antialérgico e é protocolo, tem que tomar para evitar ou apenas diminuir o pós-químio. Por volta dessa hora, já tinha 1, 2 horas que eu tava tomando a quimioterapia e eu comecei a sentir o remédio ardendo na minha veia. E foi me dito que era esperado, porque é um remédio, é uma quimioterapia. E eles me disseram que eu não lembro se foi nessa hora, foi na próxima consulta que eu fiz, mas me disseram que quando eu melhorasse dos nódulos aqui do pescoço e eu pudesse tomar anestesia e ir pro centro cirúrgico, eu iria colocar o porte-CT, que é uma coisa que bota aqui, que impede de eu precisar tomar remédio na veia. Ele vai direto pro coração sem precisar entrar em contato com a veia. O meu plano de fundo das quimioterapias era o programa Bom Dia e Companhia passando na TV. Eu também tive o primeiro contato do que eu ia ser acompanhada do resto das quimios, que foi o enjoo. Eu senti muito enjoo. Muito, em todas as quimios. Foi a única resposta física que eu tive naquela quimio. Era extremamente intensa. Todas as químios foram extremamente intensas. Naquela químio, a minha prima tinha feito almoço pra mim e pra minha mãe, porque a gente já sabia que iria demorar até meio-dia, 1h da tarde. Ela levou pra gente lá o almoço e eu acabei almoçando. Mas foi também a única vez que eu almocei durante uma quimioterapia, porque depois que eu almocei, veio um enjoo e banheiro. Existia um banheiro conectado. Em todas as salas de infusão tinha um banheiro conectado. E eu fui várias vezes naquele dia no banheiro. Tanto porque a bexiga vai enchendo, porque o soro vai entrando no seu organismo, mas também por enjoo e a consequência de enjoo. Numa das idas do banheiro, eu descobri que eu menstruei. Eu já menstruava, mas eu menstruei naquele exato dia. Tipo, a menstruação começou naquele exato dia. Eu não me lembro ao certo, mas acho que eu também tive cólica, então eu pedi também remédio pra cólica. Fazendo análise do que estava acontecendo. Eu fiz a retirada do sangue da medula sem anestesia alguma, nem anestesia nenhuma pomadinha assim pra dar uma aliviada em 2 locais, e eu acho que um deles foi tentado 2 vezes, então foi 3 vezes que botaram a agulha em mim. Depois eu tive o enjoo, a queimação na veia, a menstruação, a cólica, o enjoo do almoço
almoço e era o que estava acontecendo até aquele momento. Acabou, eu levantei, fui liberada, fui pro carro. Meu pai tava no carro esperando a gente. Era mais ou menos 20, 30 minutos. Era no centro e eu morava mais um pouco afastada do centro na época. Meus pais foram o caminho todo bem me observando e vendo como eu tava, o que estava acontecendo comigo, se tinha alguma coisa. Eu fui informada também na consulta telefones das médicas. Eu tinha uma receita do que tomar, se eu tivesse febre, se eu tivesse tudo, eu tinha que contatar todo mundo e tal. Um bairro antes do meu, eu implorei pro meu pai parar. Meu estômago tava gritando. Era uma BR para chegar no meu bairro. Eu parei assim, em frente ao bairro, e eu vomitei. Isso era 1h30 da tarde, 2 horas da tarde. E eu lembro que isso era na frente desse bairro e tinha uma borracharia, uma coisa assim. Eu vomitei de frente a galera que tava na borracharia. Tava meio distante, mas eu me lembro muito bem de eu ver as pessoas me olhando. Aí eu voltei pro carro, chegamos no meu bairro. Era primavera no sertão nordestino. E no sertão nordestino sempre é verão. Primavera significa verão mais brando. Uma casa comum com seus ventiladores de sempre. Eu não quis comer nada por causa do almoço. Eu tinha almoçado, mas não ficou na barriga, então eu não queria mais comer nada. Banho, cama e o estômago continuava gritando. Cama, sol nordestino, ventilador de sempre. Novo obstáculo. Sobreviver a isso tudo sem o ar-condicionado da clínica. Possivelmente tive as piores horas da minha vida naquele dia a partir daquele momento. Enjoo, remédio de enjoo receitado, sublingual, sabão morango. Eu não me lembro se foi o remédio que me foi receitado, porque ele era mais barato do que um comprimido que você engolia. Sublingual são remédios que você põe debaixo da língua que ele derrete. E ele demora uns minutos, enquanto o gosto de morango fica pela sua boca. Era eu esperando ele derreter, sentindo o gosto do morango. Piorou. Eu passei a chorar. Eu não lembro se eu dormi. Como eu dormi, eu não sei se é tão conhecido, mas a psicologia, que é algo que eu gosto muito de estudar, e já sabe disso há um tempo, que é momentos traumáticos, a gente costuma não computar muito bem. Então, a partir daqui, eu não tenho muita memória do que aconteceu com certeza, do que foi nessa quimioterapia, no que foi. Eu não lembro se eu dormi, minha mãe dormiu naquela noite no colchão do meu quarto. Que, no caso, ela ficou no colchão do meu quarto. Continua ruim, mas pior fora do quarto. Porque o meu quarto era um pouco mais fresco do que lá fora na casa. Calor cozinha os meus órgãos em tudo quanto é lá dentro. Zero comida, zero água, nada é agradável. 24 horas que eu saí da clínica, menos horrível, mas ainda bem ruim. Ainda agoniada, ainda por causa do calor, porque era final de novembro. Calor dentro do quarto é menos agoniante. Isso foi numa segunda-feira. Eu passei a terça, a quarta. Na quinta, eu tava marcado para fazer um exame em Recife. Eu moro no extremo oposto de Pernambuco. Então, era 10, 11 horas de viagem até Recife. Na quinta de manhã, a gente pegou o carro para ir viajar. Eu tenho o costume de viajar de carro. Eu não sinto mal nem nada com isso. Eu tenho o costume de viajar de carro desde criança. Na quarta, eu acho que eu já tava dormindo. E dormindo o máximo que eu conseguia. Por causa de um motivo bem conhecido, que é quando dorme tudo isso passa. Então, vamos dormir. Na quinta de manhã, a gente vai viajar para Recife. Com parada em Caruaru, que é a cidade da família do meu pai.
pra descansar e depois de 12 horas de viagem pra Recife. Aqui de manhã, uma parente se convida a viajar também pra ir pra casa do parente que a gente ia em Caruaru. Enquanto se arrumava a viagem e os meus pais preparavam tudo, essa parente ficou empolgada com a viagem e passou perfume para entrar dentro do carro. Quando eu sentei no carro, para eu esperar tudo acontecer e eu ficar dentro do carro, ela entrou também e eu tinha tomado um leite que eu tava tentando já voltar a comer. E eu levantei e subitamente o vômito voltou tudo. Então o plano de eu tentar pelo menos começar o dia com aquele leite foi por água abaixo. Eu reclamei que tava com perfume, a parente não ouviu e começou a viagem. A gente saiu 9, 10 horas da manhã e chegou em Caruaru. Eu ainda tava com muito soro dentro do meu organismo. Era a primeira vez que eu tava recebendo tanto soro, então eu parei muito em banheiros. Como eu tava no ar-condicionado do carro, eu acho que eu me senti bem. Eu me senti melhor, mas não tanto porque eu tava... Na frente estavam os meus pais e atrás estava a parente que tava com perfume. Eu não me lembro se o perfume foi diminuindo o cheiro com o passar das horas e foi diminuindo a agonia que ele me trazia. A gente chegou de tarde, eu também conheci a casa que eu fui, então tava tudo ok. Aí eu deitei na sexta-feira. Foi o dia que a gente estava marcado para ir para Recife. De Caruaru para Recife são 2 horas de estrada. Nesse dia teve uma greve. Eu acho que em 1 hora de distância para chegar em Recife, a BR se fechou. E a gente estava em fila. Muita sorte que o meu pai é motorista profissional desde os 19 anos. E na época ele tinha 40 já. E ele também é da região, né? Ele nasceu em Caruaru e tal. Isso era 10 horas da manhã, da sexta-feira agora. E eu tinha exame meio-dia pra chegar em Recife. Pegou vários atalhos, a gente passou por muitas cidadezinhas. A gente passou por muitas estradas. Teve estrada de terra. Era a primeira vez que a gente ia fazer esse exame, então tava com horário marcado e a gente não sabia se poderia não chegar em horário marcado. Todo o estresse da situação, o estresse da greve naquele exato dia. A gente passou por várias, eu acho que 1 hora de estrada de terra. Estresse, medo de não conseguir chegar. Eu não era muito conhecedora na época, então eu fiquei com medo de por onde a gente tava passando e tal. Fora a situação, né, que eu ia fazer um exame que eu não conhecia. A gente chegou em Recife, nisso já tava 11 horas, mais ou menos, e chegamos no hospital. Eu fiz um exame chamado PET-CT. Lembrando agora, eu acho que eu jantei na quinta-feira à noite. Eu consegui jantar. E eu acho que talvez foi a primeira refeição que eu fiz na semana. Na sexta, eu tinha que ficar em jejum a partir das 6 da manhã. Então, nada. Eu fiz o PET-CT, é um exame de imagem, ele parece com uma ressonância magnética. Quando eu saí era 4, 5 da tarde. Tinha um lanche, eu comi o lanche. Vamos sair de Recife, a gente saiu de Recife, voltou pra Caruaru pra dormir e voltou no sábado. Os dias passaram, eu dormindo e tomando remédio de enjoo. 7 dias depois da primeira quimioterapia, eu volto ao normal, na segunda-feira. Semana de descanso, felizmente, eu não tenho nenhuma quimioterapia naquela semana. Descanso. Próxima segunda tem mais.
a minha segunda quimioterapia.